Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Gestão da Produção e Logística. Hoje nós iremos falar do Sistema de Traçado da Produção. Eu sou o professor Willis, vou estar com vocês durante essa aula e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Hoje eu estou calçando sapatos marrons, vestindo uma calça jeans azul, uma camisa azul escuro. Sou moreno, tenho cabelos encracolados, tenho 1,78 m e peso 90 quilos. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais como é que a produção ocorre. E para que a produção ocorra, uma das coisas importantes é a tecnologia. Espera aí, professor, eu já sei do que você está falando. Você está falando de tecnologia? Está falando dos softwares que controlam as máquinas, dos computadores. Também, mas não é só isso. O que mais, professor? Eu também estou falando do conhecimento. Como assim conhecimento? Vamos pensar o seguinte. Você sabe escrever? Sei, professor. Estou aqui fazendo uma graduação, né? Porque eu sei escrever. Beleza. Então você domina uma tecnologia. A tecnologia da comunicação por escrito. Isso também é uma tecnologia. Tecnologia não é somente aquele software, as máquinas, equipamentos de ponta. Tecnologia também é o seu saber fazer, é as técnicas, as metodologias de produção. Então, aqui a mão de obra, ela domina algumas tecnologias de saber fazer, representado pelos trabalhadores. Essa tecnologia, como nós estávamos falando, não é somente esses equipamentos. E aí, se você sabe escrever, você domina essa tecnologia da comunicação escrita. A tecnologia é o que permite o desenvolvimento e aplicação de técnicas de produção que melhoram a qualidade dos produtos e reduzem o desperdício, o tempo de produção. Aqui nós temos as tecnologias que se referem a equipamentos. Por exemplo, digamos que uma empresa seja uma transportadora. Então, o produto dela é realizar serviço de transporte, serviço que ela realiza. Quais tecnologias que ela utiliza? Os caminhões. Se os caminhões dela são mais novos, têm motores econômicos, ela vai reduzir o consumo de combustível. Mas, se um caminhão desse, mesmo um caminhão novo, mais econômico possível, a empresa vai e contrata um motorista pé de chumbo. O cara tá com um acelerador lá pisando no fundo o tempo todo. Esse caminhão vai gastar mais combustível, né? Aí se o cara, além dele, tá com o pé no fundo do acelerador o tempo todo, ele atropela buracos, aí nós vamos ter um outro problema. O caminhão vai quebrar mais rápido. Então, a tecnologia é a máquina em si, o caminhão, mas também é o conhecimento do motorista. O motorista saber quando ele vai acelerar, quando ele deve acelerar, o quanto ele deve acelerar. O conhecimento dele de reconhecer como ele deve dirigir nas estradas. Tudo isso são tecnologias. Uma empresa, ela pode utilizar 3 formas de operação produtiva, a depender da tecnologia disponível que ela tem. Ela pode ter o uso de tecnologia intensiva, uso de mão de obra intensiva e média tecnologia. Primeiro nós vamos ver o uso de tecnologia intensiva. Quando nós falamos de tecnologia intensiva, o mais importante para a empresa é a tecnologia disponível. Por exemplo, nós podemos ter a indústria de software que ela usa tecnologia intensiva. Então, hoje se vocês derem uma olhada nos noticiários, vocês vão ver que Taiwan ele produz cerca de 90% dos chips de computador do mundo.
para se produzir um chip, as pessoas não precisam chegar lá e colocar a mão no chip. É tudo produzido por máquina. Só que além dessas máquinas, precisa das pessoas que controlam essas máquinas, que dizem o que essas máquinas devem fazer. Essas pessoas são altamente capacitadas, ou seja, essas pessoas dominam a tecnologia de produzir esses chips. Temos as máquinas que realmente fazem a operação, que é uma tecnologia, e o conhecimento das pessoas. Taiwan tem os dois. Para se produzir, construir uma fábrica de chips, demora cerca de 10 anos. É uma tecnologia, equipamentos, máquinas muito complexas. Mas mais difícil do que construir essa fábrica é você conseguir criar mão de obra para trabalhar nessa fábrica. Tanto é que a China já tem mais de 30 anos que está tentando criar chips de alta eficiência, e até hoje os chips que ela produziu são muito inferiores aos chips mais avançados que existem. Por quê? Ela até poderia conseguir criar as máquinas, só que ela não tem o pessoal capacitado para controlar essas máquinas. Depois nós temos as empresas de mão de obra intensiva. Numa empresa de mão de obra intensiva, maior parte da produção, maior parte do trabalho de produção é feito com mão de obra. Esse trabalho de mão de obra, o motivo da empresa utilizar mão de obra intensiva pode ser porque a mão de obra é barata. Então, se nós temos um país em que um local em que a mão de obra é muito barata, as empresas não vão se sentir estimuladas a comprar máquinas caras para realizar o trabalho que pode ser feito manualmente. Ou pode ser que aquele trabalho não dá para ser feito por máquinas. Por exemplo, trabalho de cabeleireiro. Cada pessoa tem um tipo de cabelo, quer fazer um corte diferente, e o cabeleireiro tem que ter aquele feeling de saber o que ele vai fazer em cada cabelo. Então, simplesmente não existe ainda uma máquina que você possa chegar lá e fazer cortar o seu cabelo, alisar tudo. Tem que ter uma pessoa. Médico. O hospital também utiliza mão de obra intensiva. Hoje ainda não existem equipamentos que são capazes de fazer diagnóstico e cirurgia sem precisar dos médicos. Um outro exemplo também é os frigoríficos. Apesar de hoje já termos muitas tecnologias, ainda não existe uma tecnologia que é capaz de reconhecer os cortes de carne e tal num boi para separar tudo e desossar um boi, separar os cortes de carne. Então, apesar de termos muita tecnologia hoje, a maior parte do trabalho no frigorífico é realizado por homens, por pessoas. Então, essas são indústrias que têm mão de obra intensiva. E temos também a operação com média tecnologia. Aqui, quando a gente fala de operação de média tecnologia, não significa que os produtos produzidos por esse tipo de trabalho são produtos de baixa tecnologia. Vamos pensar, por exemplo, uma empresa que produz aviões. Avião é um produto altamente tecnológico. E nós temos pessoas altamente capacitadas que trabalham com máquinas altamente sofisticadas para produzir um produto. Então ela utiliza tanto mão de obra como tecnologia mais ou menos na mesma proporção. Nós podemos ter até empresas que são de mão de obra intensiva, mas que produzem produtos de altíssima tecnologia. Por exemplo, as empresas que produzem software. Ainda não existe softwares que conseguem produzir outros tipos de software, fazer análise do problema e tudo. Até existe algumas iniciativas, como por exemplo, a inteligência artificial, que ajuda os programadores a criarem soluções de software, mas essas soluções, essas inteligência artificial, não conseguem fazer todo o trabalho, elas ainda precisam do ser humano. Então a área de produção de software, apesar de ser um segmento altamente tecnológico, ainda é um segmento que utiliza mão de obra intensiva.
Mas aí, o que é mão de obra? Nós podemos ter um tipo de mão de obra que é mão de obra não qualificada. A mão de obra não qualificada aqui são aqueles trabalhadores braçais. É aquela pessoa que realiza um trabalho com força muscular. Aqui nós podemos ter o pessoal, os garis, que recolhem o lixo. Nós podemos ter os pedreiros, que realizam trabalho de montagem de tijolos, montagem de peças de aço. Pessoas que trabalham no carga e descarga de caminhão são pessoas que não têm uma mão de obra qualificada. Ou seja, eles não tiveram uma etapa de treinamento escolar formal. Nós também podemos ter a mão de obra qualificada. Aqui nós temos aqueles trabalhadores que tiveram alguma qualificação formal. Eles são capazes de fazer algumas atividades intelectuais mais simples. Aqui nós podemos ter, por exemplo, pessoas que trabalham na área de segurança, preenchem formulários, preenchem documentos, fazem alguns tipos de análise. Nós podemos ter pessoas que trabalham no controle de algumas máquinas. E nós também temos a mão de obra especializada. A mão de obra especializada é realizada por aqueles trabalhadores que eles têm uma formação específica e que têm experiência profissional. Fez um curso de graduação, dependendo, um curso técnico, então ele tem uma especialização, ele tem uma formação para fazer algo específico. Por exemplo, um contador vai trabalhar na área contábil. Ele é uma mão de obra especializada. Agora, uma pessoa que tem apenas o ensino médio, um secretário, por exemplo, ela vai fazer serviços mais gerais. Então, ela é uma mão de obra qualificada, não especializada. Esses trabalhadores de mão de obra especializada executam atividades que exigem destreza e conhecimento, além de habilidades pessoais. Por exemplo, um médico, ele tem a parte dele que ele tem que ter destreza no que ele está fazendo, ele tem que ter aquele conhecimento, mas ele também tem que ter passado por uma experiência formal, tem que ter aquele feeling de saber o que ele vai fazer. O contador, como eu falei antes, ele tem aquela parte de conhecimento, ele tem que conseguir analisar as situações que ocorrem dentro da empresa para saber como ele vai classificar os fatos contábeis, como é que ele vai resolver um problema contábil. E outra parte interessante é que mão de obra se refere à atividade manual muscular. Então aqui o contador, ele é mão de obra. Mas ele não faz só trabalho manual, muscular, ele tem um trabalho intelectual, mas ele vai digitar e tal. Agora, quando nós temos os trabalhos de gestão, aí nós não temos mão de obra. Um médico que realiza uma operação, faz um diagnóstico, ele é mão de obra. Agora, o chefe do departamento médico, que faz a administração daquele departamento, ele não é considerado mão de obra. Por quê? Porque ele ocupa um cargo de supervisão, chefia ou gerência. Então ele deixa de ser considerado mão de obra e passa a ocupar o cargo de chefia ou administração. Um outro conceito importante que precisamos falar é sobre a localização das instalações. Vamos pensar o seguinte. Uma empresa quer trabalhar na produção de energia eólica. Será que essa empresa poderia ser instalada, por exemplo, em Rondônia? Não. Por quê? Porque em Rondônia não tem muitos ventos. Não é uma área que tem... O clima aqui faz com que a quantidade de ventos seja bem poucas. Em Mato Grosso do Sul? Também não. Piauí? Piauí é um dos locais que tem muito vento. Então, ela pode ser instalada lá. Produção de energia eólica. Agora, se uma empresa quer produzir energia através de hidroelétricas, Rondônia pode ser uma boa opção. Nós temos muito rio, temos um fluxo de chuva muito grande. Mas para onde vai essa energia?
aí nós vamos ter que mandar essa energia, provavelmente, para outros locais do país. Apesar de nós termos um consumo de energia aqui em Rondônia, a maior parte da energia produzida aqui é consumida em outros estados, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Por quê? Porque o nosso potencial de geração de energia é muito grande, enquanto esses outros locais, eles têm um consumo muito grande, mas não têm o mesmo potencial de geração. Agora, se nós tivéssemos condições de produzir essa energia perto de São Paulo, seria muito mais viável produzir a energia de São Paulo lá perto, que nós não teríamos esse custo de transporte. Então, a localização das indústrias tem que considerar alguns fatores. Primeiro, os meus insumos. Os meus insumos são as entradas. Por exemplo, para eu produzir óleo de soja, eu preciso de soja. Então, se eu estiver mais perto de onde se produz a soja, melhor, eu vou gastar menos com frete. Temos que considerar nosso mercado consumidor também. Se eu tenho um mercado consumidor perto, eu tenho menos custo com frete. Um outro fator a se considerar é a mão de obra. Para vocês terem uma ideia, eu falei agora há pouco que Taiwan é um dos países que produz chips. Taiwan, ele é o maior produtor de chips. Para produzir chips, gasta muita energia e muita água. Dois recursos que Taiwan tem muito pouco. Taiwan não tem uma grande capacidade de produção de energia. É uma ilha, não tem rios, não tem como construir muitos moinhos de ventos para produzir energia eólica. A quantidade de água que tem na ilha também é limitada, mas mesmo assim Taiwan produz muitos chips. Por quê? Porque Taiwan tem o fator mão de obra. A mão de obra deles é muito especializada em produzir esse tipo de produto. Se não fosse esse fator mão de obra, o norte do Brasil seria um local ótimo para se produzir chips. A gente tem uma grande capacidade de produção de energia e tem água em grande quantidade. Mas aqui no Brasil e no norte também nós não temos essa mão de obra. Então, a definição da localização das instalações, seja ela fábricas, depósitos, terminais, é um problema dos mais importantes para profissionais da logística. A importância decorre dos altos investimentos envolvidos, dos profundos impactos que as decisões de localização têm sobre os custos logísticos. Então aqui nós temos uma mineradora, as mineradoras, as minas, elas já têm um local fixo. Se você quer minerar ferro, ferro já tem um local específico. Então não tem como você montar uma mineradora, muitas vezes não tem como você montar essa mineradora perto do centro consumidor. Por exemplo, uma das maiores minas de céu aberto é no Pará, aqui no Brasil. O Pará não é um grande consumidor de minério de ferro, mas a mina está lá e não tem como mudar. Por outro lado, uma das regiões que mais se produz ferro em São Paulo, no Brasil, é São Paulo. Então, os navios pegam o minério de ferro lá do Pará, e lá tem algumas etapas de produção, redução desse minério, melhoria dele, e depois levam para São Paulo. Porque São Paulo que vai ter a mão de obra especializada em quantidade suficiente para poder transformar esse minério de ferro em ferro. Um outro fenômeno também interessante é a capacidade de produção. A capacidade instalada é o limite de produção ou capacidade máxima de produção que uma fábrica tem. Então, a capacidade instalada é aquela capacidade que a fábrica tem de produzir no máximo. Então, eu posso montar uma fábrica de produção de leite e falar, olha, nós temos capacidade de produzir 20 milhões de litros de leite todo mês. É a capacidade instalada da fábrica. Nós vamos produzir 20 milhões de litros de leite todo mês? Provavelmente não. A capacidade instalada é a capacidade máxima. Agora, o nível de utilização da capacidade instalada
é dada pela relação entre o volume efetivamente produzido e o que poderia ser produzido. Ou seja, o meu laticínio tem uma capacidade instalada de 20 milhões de litros de leite todo mês, mas eu estou produzindo apenas 10 milhões de litros. Então, estou utilizando 50% da capacidade da indústria. Esse é o meu nível de utilização. Essa capacidade instalada é o equivalente a como se o equipamento estivesse operando em plena capacidade, ou seja, eu estou utilizando todos os equipamentos ao máximo, em termos de diferença entre volume efetivamente produzido e aquilo que poderia ser produzido se não houvesse em plena utilidade, é a capacidade ociosa. Então, no meu caso lá, olha, eu posso produzir 20 milhões de litros todo mês, estou produzindo 10, isso significa que eu tenho uma capacidade ociosa de produção de 10 milhões de litros de leite. Outra parte importante é o layout. O layout é o arranjo produtivo ou arranjo físico de uma linha de produção. Essa linha de produção pode ser produção de produtos. Aí, nesse caso, produtos eu posso ter, esse layout seria de uma fábrica, por exemplo, mas nem sempre, e muitas vezes, esse layout não se refere à produção de produtos físicos. Eu tenho um layout também de produção de serviços. Você entra no supermercado, à disposição dos caixas, à disposição das prateleiras, dos freezers, tudo isso faz parte do layout daquele mercado. Além desse layout que você anda, ainda tem um layout do estoque do mercado, isso também faz parte da área administrativa, tudo isso faz parte do layout do mercado. Então, esses layouts eles podem ser utilizados, esse arranjo, em indústrias, pode ser utilizado em armazém, em escritórios, pode ser utilizado no comércio. E aqui nós temos aqui um layout de um restaurante. Estão vendo aqui, olha, buffet 1, buffet 2, aqui a pesagem, aqui nós temos a entrada e a saída, aqui nós temos os banheiros, as mesas, aqui a cozinha, aqui nós temos o caixa. Isso aqui é o layout de um restaurante. Nós temos diversos tipos de layout. Um dos primeiros layouts que nós vamos falar é do layout posicional. Esse layout posicional, ele é aquele layout onde nós temos equipamentos que não vão ser movidos. Nós estamos produzindo um produto e esse produto não vai ser movido do local. Por que ele não vai ser movido? Pode ser pelo tamanho, pelo peso, ou por alguma dificuldade física ou técnica de se mover esse produto. Vamos supor que a gente esteja construindo uma casa. Não tem como eu começar a construir a casa no local e mudar para outro. Então, a casa vai ficar parada naquele local e quem vai se mover em volta da construção vão ser os operários e as máquinas. Isso é um layout posicional. Uma outra forma de layout posicional, a produção de um avião. Um avião é um equipamento grande, difícil de mover. Então, geralmente, quando estão construindo um avião, o avião fica parado e as pessoas é que vão se mover em volta do avião, carregando com as máquinas, com as peças, para produzir aquele avião. O layout posicional, geralmente, ele está muito ligado a produtos grandes ou produtos que tenham dificuldade técnica de serem movidos. Um outro tipo de layout é o layout funcional ou por processo. Então, nesse layout, nós temos as ferramentas que são agrupadas funcionalmente de acordo com o tipo geral de processo de manufatura. Por exemplo, tornos em um departamento, furadeiras em outras, e assim sequencialmente. Ou seja, o material se movimenta através de áreas ou departamentos. Esse tipo de arranjo é adotado quando a variedade de produtos é pequena, eu tenho uma pequena variedade de produtos, e é o caso de fabricação de tecidos, roupas, do trabalho de tipografia e das oficinas de manutenção. Então aqui nós temos um layout posicional
nessa figura aqui. Vejam só. Aqui está o operário com um pedaço de madeira. Esse operário vai entrar na fábrica, vai primeiro para uma etapa de prensagem, fez a atividade na etapa de prensagem. Ele leva essa peça para furar, depois ele leva essa peça para cortar, depois ele leva essa peça para retificar e, finalmente, ele sai com a peça pronta. Então, vocês vejam que ele passou com essa peça por diversos departamentos. Departamento de corte, de perfuração, de prensagem e de retífica. E nós temos também um layout de produto em linha. Nesse layout, a produção do produto é feita em uma linha única, que é a linha fixa. Esse é o tipo de layout que é utilizado quando o produto é uniforme, não tem variação. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou estar produzindo carros. Os carros são todos iguais, não tem variação entre eles. Então, nesse caso, eu posso utilizar esse layout de produção em linha. Essa foi a nossa unidade 3. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham gostado da aula. E eu espero vocês logo mais na nossa unidade 4. Muito obrigado e bons estudos. Educação à distância, mudando realidades.